Olá, você de casa, estamos chegando, segunda-feira, final de semana já se foi e a gente está aqui juntinho com você para começar a semana bem. O sol até saiu hoje para você ficar ligado no Falando Nisso. Hoje, dia de tirar dúvidas sobre a sua saúde. A gente sempre começa a semana com prestação de serviços sobre a saúde, né? E a gente fala de tudo aqui o que tem direito. Então presta atenção porque o assunto hoje é bem importante, problemas comuns que acontecem com você, com a sua família, amigos, enfim. E muitas vezes a gente deixa passar e pode ser perigoso, né? Aí a gente recebeu hoje um e-mail de uma pessoa falando: Sol, eu não me amo, a minha vida não dá nada certo. Será que é por causa disso? Daí a gente recebeu uma mensagem de um grande escritor que dizia o seguinte, para essa pessoa e para você de casa também: assim que você confiar em si mesmo, ou seja, assim que você confiar em você mesmo, você vai saber como viver. É uma mensagem de Goethe para você. Se você não confiar em você, você não tem como se amar. Se você não se amar, você não tem realmente como viver. Fica difícil a gente batalhar pela nossa vida sem a autoestima. Muitas vezes a gente sabe que não é fácil, pelos problemas do dia a dia. Mas assim, tem tanta gente que pode te ajudar. Mas confie. Confie em você mesmo, confie em sua intuição. Muitas vezes a intuição tem gente que chama de fé. Confie em qualquer coisa, mas confie principalmente em você. Esse é o maior dom que Deus pode dar pra gente, para poder seguir o seu caminho. Tá bom, minha linda? Desanima não. Bom, vamos trabalhar. Luquinha, meu querido Luquinha, o menino dos olhos azuis, que dá vontade de mergulhar. Conta pra gente o assunto do dia. E aí, Solange, boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre a famosa e temida gripe H1N1. Você sabe o que é H1N1? Não. Sei, é a gripe que está tendo agora no Brasil, né? Quer dizer, já vem há muito tempo aí pro país afora, né? Não. Sabe quais são os cuidados que a gente tem que ter para não contrair essa doença? Não. Bom, geralmente é o que o pessoal passa, né? Pra gente tomar cuidado quando estiver em um ambiente com muitas pessoas, lavar as mãos, não ficar naquele ambiente fechado. Pelo menos é essa parte que eu sei. Eu não sei o que eu posso fazer. Se a pessoa contrair uma vez H1N1, pode contrair novamente? Não sei responder, não. Pode sim. Não. Não? Eu acho que não. Será que não mesmo? A gente vai ver com a Solange. É com você, Sol. Pois é, eu também não sei muita coisa não, a gente sabe da prevenção. Agora os sintomas e o perigo da automedicação, vamos conferir agora que chegou o dia de saúde. Afinal de contas, o que é a gripe comum, o que é a gripe H1N1 ou a gripe suína, como tanta gente conhece, né? Será que os sintomas são tão parecidos que, de repente, a gente pode aí se automedicar e piorar a situação, o que é um perigo, né? Quem está aqui para fazer esse alerta e desvendar tudo para a gente é o Dr. Paulo Vitor, infectologista. Obrigada, viu, Dr. Paulo, pela sua participação. E, aliás, ô produção, fiquei sabendo aqui que nosso querido cinegrafista, o Renanzinho, já teve isso. Renan, você vai participar aqui soube agora, para saber quais são os sintomas. Obrigada, viu, doutor Paulo, por estar aqui com a gente. E eu queria começar fazendo justamente essa pergunta. Qual que é a diferença da gripe comum para a gripe H1N1? Ou são muito parecidas que a gente não consegue diferenciar? Boa tarde, Boa Solange. tarde. Boa tarde, seus telespectadores. Bom, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que os sintomas gripais, eles podem acontecer com uma variedade muito grande de vírus respiratórios. Então, além do influenza, que causa exatamente a gripe, nós temos também aí os vírus respiratórios sinciciais, nós temos os adenovírus, nós temos os rinovírus. Todos esses micro-organismos, eles podem causar os mesmos sintomas da gripe. Uhum. Então, por isso que é muito comum, eu fui no médico, o doutor disse que eu tenho uma virose. E aí todo mundo fica bravo com esse diagnóstico, né? O doutor falou que é uma virose. Mas justamente a nossa dificuldade enquanto clínicos é porque todos esses vírus podem causar os mesmíssimos sintomas. Então, sintomas do tipo resfriado, com coriza, congestão nasal, obstrução nasal, tosse, febre às vezes mais elevada, às vezes nem tanto. Todos esses sintomas gripais, eles podem ser causados por todos esses vírus. Uhum. Então não tem como o clínico, no momento do exame clínico simples, falar qual é, se aquilo é um influenza, se aquilo é um rinovírus, se aquilo é um adenovírus. O que chama atenção na influenza é que ela costuma causar casos muito graves. Ah, ok.
Esses casos graves, muitas vezes, cursam ou com complicações infecciosas, como em pneumonias bacterianas. Então, primeiro você tem o quadro viral, a influenza, e em seguida uma pneumonia bacteriana. É uma situação. Isso é mais comum nos grupos de risco, por exemplo. Então, pessoas idosas costumam evoluir dessa forma. Pessoas que têm problemas pulmonares crônicos. Então, isso é comum. Agora, o que chama atenção no vírus pandêmico é que você pode ter até pessoas sem grupo de risco. Passando por essa situação. Que foi o caso do Renan e a gente vai mostrar para vocês. Bom, agora a gente vai atender uma pessoa que está na linha. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Quem fala com a gente? É Maria de São José dos Campos. Oi, Maria. Tudo bem, minha linda? Tudo bem. Pode fazer a sua pergunta. Eu gostaria de saber, doutor, como fazer a prevenção com as crianças, porque elas vão no playground, brincam no parquinho. Então, eu gostaria de saber se o vírus pode estar nesses brinquedos e quanto tempo que eles duram nos brinquedos. Excelente pergunta, porque criança com menos de 2 anos é grupo de risco, né? É verdade. Esse é um dos desafios da epidemia, né? As crianças, elas naturalmente, elas interagem, elas se beijam, né? Crianças em idade de creche, por exemplo, é muito comum usar o mesmo brinquedinho, botar na boca. Então, a principal situação é as mães que já sabem que aquela criança pode estar com um quadro de gripe, não deixar essa criança ir para esses locais. Às vezes isso é impossível, como é a questão da creche. Aí é muito interessante que a creche, por exemplo, tenha um local onde ela possa receber as crianças com esses sintomas. Esses sintomas respiratórios, como coriza, febrezinha e tal. É interessante que elas segreguem essas crianças. Deixa né? separadinho. E um único profissional da creche que atenda exclusivamente essas crianças para tentar evitar. De qualquer maneira, ainda é bem difícil nessa faixa etária nós conseguirmos uma segregação tão intensa. Né? Ok. Na semana que vem o doutor está dando dicas aí para os primeiros passos sobre a gripe H1N1 nas crianças. Vamos lá que tem mais uma participação. Boa tarde. Oi, você quer dar seu nome? É o Francisco. Francisco, fala um pouquinho mais perto do bocal do telefone que está tão longe a ligação. Você está falando de onde? Eu estou com um resfriado, está dando sinusite, já está uns 5 dias dando uma infecção na cabeça, descendo um produto amarelo, fedido. Eu queria saber desse médico, o que eu tenho que fazer, se isso é causa dessa gripe suína. Ok, então você já procurou um médico? Não, eu estou tomando um remédio caseiro mesmo. Esse é o perigo que a gente estava falando, né? Deve estar com uma sinusite bem forte. Exatamente. Olha, a primeira coisa que eu acho que você precisa fazer, meu amigo, é procurar um profissional médico para ele lhe orientar. Mas eu posso te adiantar algumas coisas. Não faz parte do contexto da gripe, da influenza H1N1, esse tipo de secreção amarelada e mal cheirosa que você está referindo. Isso normalmente é uma complicação bacteriana que deve ser uma sinusite aguda. De qualquer maneira, você precisa procurar um profissional. Menos mal a notícia. Agora, não se automedique, porque a gente vai falar desse perigo daqui a pouquinho com o Dr. Paulo, que continua aqui com a gente, mas agora a gente faz uma paradinha para conferir as notícias da redação. Permanece foragido o homem que esfaqueou e matou a mãe e a esposa na zona norte de São Paulo na madrugada de ontem. O pai do rapaz também foi atingido e segue internado em estado grave. Dá uma olhada na reportagem. Com uma faca, André Vasconcelos da Silva, de 25 anos, golpeou por várias vezes a mulher, com quem vivia há 6 anos, e os pais dele. Tudo teria acontecido durante uma briga. Ele chegou meio drogado aí, discutiu com a minha irmã e ele estava premeditando isso aí. Depois de esfaquear a mulher, a mãe e o pai, André trancou a casa e fugiu. Ele só poupou a vida da filha, uma menina de 5 anos, que ficou presa com os corpos da mãe e da avó e com o avô gravemente ferido. E foi por meio dos gritos da criança que vizinhos se deram conta da tragédia e chamaram os bombeiros e a polícia. O pai de André, José Cardoso da Silva, de 61 anos, teve ferimentos no abdômen e no peito e está internado em estado grave no Hospital das Clínicas. O corpo da mãe, Luciene Vasconcelos da Silva, foi encontrado
encontrado no chão da cozinha, logo na entrada da casa. Já a mulher, Marília Fernanda da Silva, de 23 anos, morreu em um dos quartos. Além da droga e da bebida que ele usava, ele era uma pessoa muito possessiva com a mãe. Segundo os familiares e vizinhos, André sempre se comportou de maneira agressiva, mas nos últimos anos passou a ser mais violento por causa do vício. Ele batia nela, que ele judiava com a mulher, essas coisas a gente sabia. O irmão de Luciene conta que ela sempre teve esperança de ver o filho recuperado. Era um garoto que tinha tudo, né? Todo tipo de apoio ele tinha da mãe. Por sinal, ela pagou o preço. Pois é, um assunto que a gente vai falar na próxima terça-feira, sem ser amanhã, na próxima terça-feira, sobre a violência dentro de casa com a mulher, né? Infelizmente, pode terminar nesse caso aí, que a gente viu de uma tragédia em família. E foi enterrado em Ribeirão Preto o corpo do delegado morto em uma suposta tentativa de assalto na capital paulista. Paulo Pereira de Paula desmontou uma das principais quadrilhas de roubo a caixas eletrônicos no grande ABC. O Tony Blade, inclusive, prestou uma linda homenagem aqui no Vale Urgente. Vamos dar uma olhadinha. Dezenas de investigadores e delegados que estavam em serviço ou mesmo de folga foram ao local do crime assim que a notícia circulou entre policiais civis da Grande São Paulo. Paulo Pereira de Paula era titular da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Guarulhos. PPP, como era chamado entre os colegas, passava de moto pela pista local da Marginal do Rio Tietê por volta das 9 da noite de sábado, quando foi surpreendido. Uma pessoa que estava bem próxima daqui viu quando 4 homens em 2 motos abordaram o delegado. Os criminosos chegaram a anunciar o assalto, mas atiraram logo em seguida, sem que a testemunha tivesse percebido qualquer tipo de reação do policial. A pistola do delegado estava num compartimento interno da jaqueta com o zíper fechado e a carteira no bolso da calça. A moto, que vale mais de R$40 mil, também ficou ali. Nada foi levado. Funcionários desta loja de material de construção estranharam que 20 minutos depois do crime, 2 motos chegaram ao estacionamento. Os ocupantes entraram na loja, beberam água e saíram bastante nervosos. A placa de uma das motos foi anotada e não aparece no sistema do Detran. As câmeras da loja gravaram a passagem dos suspeitos e as imagens serão entregues hoje à polícia. Paulo começou a carreira no interior de São Paulo. Em abril de 2002, foi vítima de um atentado à bomba em Ribeirão Preto. A granada jogada na casa do delegado feriu os pais dele. O homem acusado de jogar o artefato foi preso e morreu na cadeia na mesma semana. De acordo com Paulo, o atentado teria sido ordenado por traficantes do 1º Comando da capital, descontentes com a prisão de integrantes da facção. Mas o Ministério Público suspeitava de policiais que faziam parte de um grupo de extermínio ligado ao roubo de cargas. Nenhuma das versões foi comprovada. Neste ano, o PPP foi o responsável pela prisão de 4 policiais militares que estariam envolvidos em ataques a caixas eletrônicos em Guarulhos. No mínimo estranho esse suposto assalto aí ao delegado que trabalhou aqui em São José dos Campos, na DIG, fez um excelente trabalho. Nossos sentimentos aí para a família e que esse caso seja apurado, mas com os mínimos detalhes, que está meio estranha essa história. E os advogados dos réus do processo do Mensalão começam daqui a pouco, às 2 horas da tarde, a apresentar argumentos em defesa de seus clientes. Quem abrirá o dia será o advogado do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, primeiro réu na denúncia do Ministério Público Federal. Estão agendadas também para esta tarde as defesas do ex-presidente do PT, José Genuíno, e do ex-tesoureiro petista Delúbio Soares. O trio é acusado aí de integrar o núcleo político do escândalo de corrupção. Até setembro, os ministros do STF decidirão se condenam ou absolvem os 38 acusados de envolvimento em esquema de pagamento de propina em troca de apoio ao governo no Congresso. Está demorando demais, isso está parecendo uma novela, né? E uma última notícia que chegou agora para a gente. Após 9 horas de negociação, o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e a General Motors chegaram a uma proposta, olha que notícia boa, para a suspensão das 1.840 demissões que estavam nos planos da empresa. A proposta, discutida em reunião deste sábado, que foi dia 4, será levada em assembleia amanhã para a votação dos trabalhadores. Tomara que a gente tenha boa notícia aí. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre a gripe H1N1. Dr. Paulo, infectologista, aqui com a gente, fazendo um alerta. Tem o ValiCap, tem tanta coisa e tem um beijo especial para você. Oi, eu quero mandar um beijo, um abraço para meu marido e para meus filhos. Searching for a love like